Olá, tudo bem? Sou Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico. Seja bem-vindo a mais um estudo da série Os Ensinos de Jesus. Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like, faça seus comentários e compartilhe esse vídeo, pois é de suma importância que muitos e muitas famílias recebam essa mensagem e sejam abençoadas pelo poder da Palavra de Deus. Hoje o tema é Jesus e o casamento, parte 3. É a terceira e última parte relacionada a esse tema tão importante para os nossos dias, Jesus e o casamento. E para esta última parte, nós convidamos uma pessoa muito especial, a doutora Patrícia Santos. Ela é psicóloga, especialista em atendimento a casais e irá compartilhar conosco um pouco de sua experiência profissional no assunto. Olá, bom dia, sou Patrícia Santos, tudo bem? Eu agradeço desde já o convite para estar aqui explanando um pouco da minha experiência com casais. E nesse momento eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre a questão das diferenças dos casais. Eu recebo muito em consultório casais falando que são muito diferentes, são muito distintos. E daí essa diferença, ela começa a crescer de tal forma que eles começam de repente uma crise, e esta crise ela desencadeia muitas vezes conflitos, desgastes necessários. Porque na verdade nós sabemos que o homem e a mulher eles são distintos de forma física, de forma emocional, de tal maneira que com certeza os pensamentos, os pontos de vista e a forma que reage a certas situações do casal realmente são diferentes. Eu costumo dizer que o casal ele precisa pensar o quanto que eles se complementam. Eles são pessoas inteiras, eles são pessoas completas, mas uma vez que ele se uniu ao sagrado matrimônio, eles precisam se complementar. Ou seja, essas diferenças elas começam a neutralizar, porque eu vou respeitar a maneira, o limite, as dificuldades e também admirar as habilidades do parceiro. Então, desta forma, eu penso que uma das principais dificuldades dos casais tem a ver com respeitar essas diferenças e tirar proveito dessas diferenças. É por isso que são complementares. Os principais motivos das crises no casamento, na união, tem a ver com o diálogo. O homem normalmente fala pouco e age mais, e as mulheres, elas têm a necessidade, elas se expressam de forma mais contundente nas palavras. Então eu recebo casais que dizem assim, nossa, mas ele oferece o silêncio o tempo todo, ele não quer falar sobre o assunto, não porque ele não queira falar. Eu percebo que os homens têm dificuldade, obviamente, de forma cultural, de se expressar, por isso que eles às vezes prorrogam um pouco a questão da famosa discussão da relação. As mulheres elas querem mais falar e eles têm dificuldade de colocar em palavras os sentimentos deles, Então isso traz muito desgaste, é um dos principais motivos, a meu ver, dos conflitos no casamento. Uma outra situação tem a ver com como você vai lidar com as limitações do outro. Eu penso que nós, quando nós entramos num casamento, nós namoramos, noivamos e casamos, nós criamos muitas expectativas, principalmente as mulheres, do que o homem ele vai prover, ele vai trazer segurança, ele vai ser carinhoso, ele vai gostar de falar sobre as dificuldades do casal, ele vai estar totalmente atento quando ela se expressar, e muitas vezes não é assim que acontece. O tempo vai passando, nós vamos com as dificuldades da vida, com as rotinas, Então, quando o casal ele entra em uma rotina, cria-se sim
de certa maneira, um distanciamento, porque os homens, enquanto os homens não querem falar sobre, as mulheres querem falar o tempo todo. Então, eu vejo que a gente precisa diminuir um pouco a expectativa. Nós casamos com pessoas imperfeitas, nós casamos com pessoas com habilidades, pessoas com dificuldades, e a gente precisa aceitar e respeitar isso. Então, eu sempre digo para eles, diminui a expectativa. Vejam qual o denominador comum em pontos de vistas diferentes. Diálogo sempre é importante, mas como abordar assuntos delicados? Eu sempre digo que não é o que fala, é como fala. Então, didaticamente, a mulher precisa se expressar de forma a alcançar o raciocínio do homem. Porque se a mulher, muitas vezes, ela vai falar com o homem das dificuldades com um tom de crítica. E quando ela fala das dificuldades do homem, né, do casal, com um tom de crítica, já cria uma barreira. E o homem, por si só, ele responde com silêncio. Então, a forma de falar, mas nunca deixem de conversar. Quais seriam, então, os princípios de um relacionamento duradouro e feliz? Eu costumo dizer que temos quatro pilares. O primeiro pilar tem a ver com cuidado. Então, é obrigação, dever de cada um proteger, cuidar naqueles momentos nas quais dificuldades apresentam individualmente, seja no trabalho, seja na área social, seja na área familiar. Ou seja, você deve levar conforto, você deve cuidar, porque naqueles momentos em que o outro cônjuge está fragilizado, está vulnerável a algumas situações da vida, é seu dever cuidar. Um outro pilar é proteção. Nós devemos proteger, blindar o nosso relacionamento de todas as formas. Nós precisamos estar unidos quando as batalhas surgem. Então existe o cuidado quando as lutas são individuais, temos a proteção quando vicissitudes da vida vêm contra o casal. Nós precisamos entender que juntos é mais fácil resistir a uma tempestade. Temos também o pilar da parceria. Os casais longevos, eles relatam que a parceria é o que molda, é o que blinda o casamento deles. E por último, um pilar não mais importante, menos importante, é do suporte. Nós devemos dar suporte para o nosso cônjuge de tal forma que eles entendem que cada conquista, cada vitória, cada situação, você está ali de forma até coadjuvante, mas dando aquele suporte, do tipo quando o esposo, por exemplo, está desempregado. Então nós devemos dar esse suporte, né, esse conforto, esse alento de que isso não é suficiente para distanciar, para trazer lutas, conflitos entre casais. Então não existe uma receita pronta, cada casal tem uma dinâmica, mas o fato é que alicerçados nesses quatro pilares, nós podemos sim dizer que podemos ter um casamento duradouro e feliz. E para concluir, o que nós entendemos? Que esses quatro pilares, quais são eles? Cuidado, parceria, proteção e suporte. Então, se desenvolvermos, exercitarmos e de forma contundente, nós entendermos que através desses quatro pilares é sim mais do que suficiente para um casamento longevo, um relacionamento feliz, nós podemos sim concluir que precisamos rever muitas vezes as nossas expectativas sobre o casamento, mas acima de tudo reconhecer essa complementariedade. Existem diferenças sim, mas nós podemos pensar em mutualidade. O que eu posso aprender, o que eu posso ensinar ao outro. E nesse momento
Eu agradeço a oportunidade de estar falando para um público de tal forma que esta mensagem chegue a todos os relacionamentos e eles sintam confortáveis ou no dever de desenvolver esses pilares no casamento. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecemos a doutora Patrícia Santos pela contribuição, que Deus continue abençoando o seu trabalho, o seu ministério. Muito bem, preste muita atenção agora. Estamos finalizando esse tema, Jesus e o casamento. Temos mostrado os princípios que Jesus nos ensinou em relação ao casamento. Também contar um pouquinho da nossa experiência ao estudarmos a palavra e aplicarmos no casamento. E há algo interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está em Jó, capítulo 31, verso 1. Acompanhe comigo. Abra a palavra, livro de Jó, capítulo 31, a partir do verso 1. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, eu os fixaria em uma donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos? E não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviam do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu, e o outro coma, e sejam arrancados os meus renovos do meu campo. Jó aqui, no verso 1, ele diz que fez aliança com seus olhos. Como, pois, eu olharia para outra mulher? Jó, ele fez uma aliança de que os seus olhos seriam somente para a sua esposa. Jamais olharia para outra mulher. Eis aqui um ponto importantíssimo para o relacionamento entre casais, para manter a integridade do casamento. Já viu aquela expressão, a grama do vizinho é mais bonita que a minha? Quando você e eu fazemos uma aliança com os nossos olhos perante o Senhor nos abençoa e nos dá força, sabedoria e discernimento para mantermos íntegra a nossa aliança. Deixando assim o esposo ou a esposa com mais segurança. Não há margem para desconfiança, para ciúmes, você entende? Tornando o lar, o casamento mais sadio, mais sincero e mais feliz. Percebe? Fiz aliança com os meus olhos. Você que está me assistindo, ouve essa palavra. Faça uma aliança com Deus, com os teus olhos. E você verá, seu lar será muito mais abençoado. No meu casamento que eu tive, eu fiz essa aliança. Eu posso dizer para você, eu fui muito e muito abençoado. Por que abençoados? Você passará a prestar mais atenção no seu cônjuge, observando as dificuldades. E essas dificuldades serão trabalhadas em parceria, em conjunto, para serem sanadas. E você passará a ver as qualidades. E essas qualidades passarão a ser cada vez mais admiradas. E aí então, o amor
a admiração, ela passará a ser cada vez mais grande no casamento. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu casamento. E eu gostaria de finalizar com uma oração. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, estou aqui com essa pessoa, com essa família, com esse casal. Que o Senhor abençoe esse lar. Que o Senhor estende sua mão poderosa sobre esse lar, sobre esse casal, sobre essa pessoa. Se há algum problema, que teu Espírito Santo dê discernimento, dê sabedoria, para que sejam resolvidos. Que o poder da sua palavra, Senhor, haja poderosamente neste casal, nesta família, abençoando-os, unindo-os em uma só carne. Que qualquer divergência possam ser sanadas pelo poder da tua palavra. Abençoe-os em nome do Senhor Jesus. Eu te peço. Que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar seu like, fazer seus comentários e de compartilhar essa palavra. Pois muitos e muitos precisam ser abençoados, precisam receber a bênção do Senhor através do poder da sua palavra. Que Deus te abençoe e aguarde o próximo estudo. E não se esqueça, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.